Bom, boa noite. Mais que uma alegria, é uma honra, mas é também uma grande emoção para mim estar aqui. Queria, antes de mais nada, agradecer à Viviana pelo convite, à USP, enfim, à Maria Antônia, ao IEA. Esse espaço tem um peso, não é? E uma leveza também fundamental. Acho que, de fato, é incrível que estejamos aqui. E, para mim, uma alegria também estar ao lado do Alcides e do Augusto. Eu me debati muito sobre o que trazer hoje, o que dividir com vocês. Eu escrevi mais de um texto sobre Alfredo Bozzi, e deles o que eu mais aprecio é uma despedida que foi publicada na revista Piauí um pouco depois da sua morte. Eu não pretendo repetir o que eu escrevi àquela altura, mas, ainda assim, parte do que eu trago aqui é um depoimento pessoal que eu espero que faça sentido na noite de hoje. O que eu levo dos muitos encontros com Bozzi, à sombra das árvores da cidade universitária, na sua salinha no IEA, ou mesmo tomando café na sua casa em Cotia, ou jantando num restaurante italiano com ele e Ecleia, como fazíamos no final de agosto, perto do aniversário de ambos. O que eu levo desses encontros é a lembrança de uma relação carinhosa e próxima. É verdade que eu nunca consegui chamá-lo de Alfredo, mas mesmo a diferença de geração não impedia uma conversa franca, às vezes de acirrada diferença em relação à interpretação de um texto ou de um fenômeno cultural qualquer. Essa aproximação talvez tivesse como base, além do amor, que não carece de explicação, uma crença compartilhada no sentido misterioso da vida, que entendíamos de formas diversas, porque a fé dele era muito mais firme que a minha. No entanto, acho que o que pautava esse espanto diante da gratuidade da vida poderia ser resumido numa sentença mínima de Pascal, autor e personagem que ambos adorávamos. A sentença é simples e vertiginosamente profunda. São 4 palavras: renúncia total e doce. Renunciação total e douce. Entendo essa renúncia como a entrega ao sentido dessa breve passagem pelo mundo, a que chamamos vida. Mas essa mesma renúncia é mediada pela certeza de que há um sentido nessa passagem, a despeito do horror que graça em torno de nós. Todo um universo existencial, mas também teórico, político e poético, se esconde nessa entrega, ou, para nos mantermos no vocabulário pascaliano, nessa doce renúncia. Renúncia ao orgulho, à sedução da matéria, aos ciúmes, às paixões, em suma. Aqui aparece o lado jansenista de Pascal, que Bozzi olhava com extrema consideração, mas com bastante desconfiança. A sua, me parece, era uma concepção do mundo e da vida um pouco menos estrita, menos severa em relação ao sacrifício que, de acordo com Pascal, deveria pautar a vida de um verdadeiro cristão. Uma simples visita à casa de Cotia, numa daquelas tardes em que tomávamos café na cozinha, permitia entender que a aposta de Bozzi, aliás, a aposta do casal Bozzi, era pelo despojamento. A simplicidade que nos envolvia era mais uma prova da renúncia, como se houvesse a crença numa espécie de sustentabilidade do ambiente que nos acolhia, que não precisava nem da última moda, nem da última mercadoria, sobretudo. O franciscanismo de fundo, nessa atitude de renúncia à matéria, oferece mais de um exemplo, ainda no plano das recordações. Lembro do jardim e das flores da Granja Viana, que não eram simples paisagem, que, aliás, o próprio Bozzi evocaria no dia em que se tornou professor emérito da USP. Entre as muitas plantas, destacava-se no jardim a flor do deserto, a dinestra que Leopardi colocara à beira do Vesúvio e que forneceria a metáfora mais importante para a poesia-resistência, esse conceito lapidar que, desde os anos 70, orientaria sua leitura de poesia, inaugurando um arco crítico que vai pelo menos até a dialética da colonização. Livro formidável em que aprendemos que o culto é também uma forma de resistência e insistência diante do poder da morte.
Ou seja, aquela renúncia de pascaliana memória revela-se profundamente paradoxal, porque, ainda sendo despojamento, ela sustenta o sentido da vida vivida, aquela a que o sujeito se entrega e cuja significação depende de decisões éticas de foro íntimo, que terão consequências fundamentais no plano pessoal, social. O culto aos mortos, em suma, não seria uma forma de se livrar da sombra de quem já foi, mas sim uma maneira de viver nessa zona indefinida entre a vida e a morte, buscando nos que nos antecederam a força da vida presente. Aqui a gente volta aos versos lembrados pela Viviana. A memória é, obviamente, um dos eixos da reflexão crítica de Alfredo Bose. Quem lembrar e por quê? Outra anedota de cunho pessoal. Bose visitou os Estados Unidos uma única vez, a partir de um convite que lhe fiz em 2008, quando Barack Obama já despontava como favorito nas eleições presidenciais. Foi só aí que ele topou ir. Era óbvio que ele viajava um pouco contrariado. Afinal, a sua geração nunca nutriu grande entusiasmo pelo Império do Norte, e por boas razões. Mas havia também uma curiosidade latente e mal contida, aquele brilho nos olhos pequenos, escondidos pelas lentes grossas dos óculos, que aqueles que o conheceram de perto hão de recordar. Eu fui buscá-lo no aeroporto em Newark. A sua mala se destacava na esteira de bagagem. Para que não se confundisse as outras malas, Ecleia amarrara, na alça da maleta surrada, um saquinho plástico de supermercado. A cena era desconcertantemente terna. No país da mercadoria, a sua mala era única. Era uma cena chapliniana, como se um Carlitos tivesse se formado em letras neolatinas nos veneráveis corredores do prédio onde estamos. E o que trazia Bose? Nada menos que uma reflexão sobre Machado de Assis, porque àquela altura ele publicara Brás Cubas em 3 versões, que era também um diálogo com mortos e vivos, em que ele esboçava uma tipologia das leituras do texto machadiano, defendendo a sua irredutibilidade a qualquer esquema interpretativo cerrado, sem esconder, porém, a sua profunda simpatia pela leitura de Augusto Meyer. Em texto bastante recente, de 2018, publicado na revista Estudos Avançados, A Menina dos Olhos, como uma vez ele me disse, Bose regressa aos mortos, por meio de Dostoiévski, autor-chave para a leitura de Meyer, e enfrenta, com galhardia crítica, a negatividade tantas vezes atribuída ao narrador machadiano. Trata-se, agora no plano reflexivo, de uma pergunta sobre o sentido. Vive-se por quê? E, sobretudo, para quê? Lá às tantas, é Benedetto Croce quem aparece no texto de Bose, lembrando-nos que o olhar crítico deveria recair não sobre o autor empírico, mas sobre a persona poética. Era Bose, mais uma vez, enfrentando o fla-flu que ele mesmo testemunhou quando viu a morte do autor, a partir dos anos 70, juntar sua artilharia à onda deixada pelo New Criticism, que propunha que a análise textual deixasse de lado quaisquer veleidades biografizantes. Para mim, é muito claro que Bose não estava nem cá nem lá, mas sim no meio desse cabo de guerra entre os que olham para o autor ou para o texto. Seja como for, o porto seguro de seu pensamento e de seu afeto era Croce, sempre. E aqui me permito voltar a uma questão que trabalhei no ensaio publicado na Piauí, onde o dado biográfico, ironicamente, é fundamental para entender a formação de uma sensibilidade crítica. Mas é preciso, então, voltar ainda mais no tempo, até o início dos anos 60, quando os Bose partiram para a Europa, onde Alfredo pretendia escrever uma tese sobre a poesia de Jorge de Lima. Só que, chegando lá, ele encontrou a academia italiana conflagrada. O seu amado Croce era duramente contestado por professores que, obedecendo à ortodoxia do Partido Comunista, buscavam, nos textos literários, aqueles momentos em que a malha da ideologia se impõe, o que esmagava o sujeito da escrita, esvaziando de vontade própria.
para grande desalento de Bose, a explicação mecânica dos textos acabava por reduzi-los à malha ideológica que cinge o autor. Ou seja, não havia espaço algum para aquela dimensão auroral da poesia que Giambattista Vico, uma das grandes fontes de Croce, localizava nos primórdios da linguagem, quando tudo seria ainda fantasia, antes que as coisas pudessem ser explicadas por fórmulas racionais. Só que a ordem do dia na academia italiana mandava que os textos passassem pelo moedor da crítica ideológica, que destroçava o que houvesse de poesia neles. Uma vez eu pedi a Bose um exemplo dessa leitura determinista que tanto o incomodara na Itália. Ele falou de Dante e me lembrou que a Divina Comédia se adapta à moral tomística medieval com seus quadros de virtudes e vícios. Ou seja, no universo dantesco, as personagens são punidas de acordo com seus desvios, colocadas no círculo do inferno, que corresponde exatamente ao pecado que teriam cometido em vida. Até aí, dizia ele, pura ideologia. Mas onde então buscar a poesia? Reproduzo o que ouvi numa longa entrevista que fiz com ele há quase 20 anos e que eu tive a boa ideia de gravar. Então eu cito aqui, ipsis literis, o que eu ouvi. Acontece que esses pecadores que estão lá, sendo punidos, penados, emocionam Dante, que chega com Virgílio e pergunta: quem são aqueles que vão lá como pombas levadas pelo desejo? Aí então Virgílio chama os dois para conversarem, a pena fica suspensa, dois sentidos aqui, né? A pena fica suspensa e os outros continuam naturalmente. Há uma pena e eles contam a sua história. Virgílio fica tão comovido que cade como corpo morto cade. Caiu como corpo morto cai. E o Bose dizia isso, né, em italiano, no italiano de Dante, fazendo um gesto muito expressivo com as mãos, eu me lembro. E ele continua citando Bose. Ele desmaiou de piedade. Essa história que Dante conta, os desejos, as pombas e todas as metáforas do amor, e a relação profunda com o sujeito que conta, isto é poesia. O resto era uma estrutura necessária, e nós podemos polemizar se realmente aquele funil representava este ou aquele filósofo, se isso representava alguma coisa da sociedade da época, se podia ser um dado sociológico, palavra que não tem bonne presse para Croce. Eu encerro a citação. É absolutamente impressionante a densidade dessas observações feitas no calor de uma conversa. Essa, em particular, eu me lembro, aconteceu enquanto esperávamos que o restaurante da Féia abrisse. Quem não? Mas falta ainda uma peça importante no quebra-cabeça dessa educação sentimental e estética que Bose foi buscar em Florença. E essa peça faltante nos conecta aos anos 60 e a toda a questão do papel da cultura na resistência à ditadura, a partir de 1964. Essa peça é Antônio Gramsci, que na Itália, poucos anos antes do golpe militar no Brasil, servia, no cenário acadêmico que Bose frequentou, como contrapeso ao idealismo de Croce. Em suma, Bose viveu esse embate entre gramscianos e crotianos e, em certo sentido, trouxe-o de regresso ao Brasil, pouco antes de 1964. E o que ele encontrou na volta da Itália, se não justamente o vasto campo de articulação das esquerdas que então se dava no Brasil? Após o fiasco da renúncia de Jânio Quadros, uma frente progressista plural, comunistas, socialistas, cristãos de esquerda, tinha o respaldo do governo João Goulart, o que, de certa forma, provocava a reação que levaria à encruzilhada em que se dá o golpe, em março de 64. A isso se juntava, é claro, a liberalização do clero, a partir do Concílio Vaticano II, e a formação daquilo que veio a se chamar Teologia da Libertação. É nesse ambiente da utopia do pré-64, até a resistência durante a ditadura, que Alfredo Bose forja, é nesse ambiente que Alfredo Bose forja uma concepção do sujeito popular, que, no plano conceitual, acaba por realizar aquele casamento que era praticamente impossível na Itália, entre crotianos e gramscianos.
A mudança política, em suma, passava a ser condicionada à existência de um sujeito capaz de transmitir o seu sopro liberador, aqui a nota crotiana, ao tecido social, aqui Gramsci, posicionando a resistência, portanto, no plano cultural. Em outras palavras, a alma e a matéria se enlaçavam, mediadas pela cultura popular, contra-hegemônica, resistente e, como seria chamada pelo próprio Bose, bem mais tarde, contra-ideológica. Admito que tudo isso mereceria mais mediações, mas acho que esse esquema, espero, permite entender que a imaginação crotiana de Bose, que não poucas pessoas acusariam de idealista, ou mesmo de católica, etc., se encontra com o materialismo dialético a partir de Gramsci, também do primeiro Lukács e da teoria crítica. Avançando mais um pouco no tempo, lembro desse verdadeiro tour de force que foi Ideologia e Contra-Ideologia, livro de 2010, cuja escrita o mobilizou profundamente. Ali, numa exegese verdadeiramente apaixonada dos textos, vemos uma discreta volta ao jovem Marx, talvez porque Bose buscasse, uma vez mais, o encontro da matéria e do espírito, naquele ponto fecundo em que Marx ainda trabalha, e trabalharia por toda a vida, sob a invocação de Hegel. Esse esquema permite voltar ao início da minha fala, quando eu me referia ao aspecto gratuito da vida. E aqui me arrisco definitivamente no terreno das memórias pessoais. Meu primeiro contato com Bose foi por meio de uma carta. Curiosamente, foi ele que me contatou, e não o contrário. Acontece que, ainda no mestrado, em Campinas, eu havia publicado um pequeno texto em que eu propunha uma leitura do ensaio de Bose sobre Antonil, que, na dialética da colonização, funciona como uma espécie de contrapeso cínico ao Padre Vieira. Esse texto saiu numa revistinha dos estudantes do IFCH da Unicamp e, sem que eu soubesse, um exemplar foi enviado ao IEA e dali chegou às mãos de Bose, que, para minha surpresa e emoção, me enviou uma correspondência através dos editores da revista. Daí para frente, nos comunicamos por carta, até que nos conhecêssemos pessoalmente. Numa dessas cartas, Bose me falava da palavra engraçado, que no português clássico do padre Manuel Bernardes ainda continha, dizia ele, o significado daquilo que é dotado de graça, no sentido religioso. E aqui o século XVII se torna incontornável, nem tanto pelo padre Manuel Bernardes, mas por Pascal, mais uma vez. É que o aspecto gratuito da vida, em Pascal, deixa pendente sobre o precipício da negatividade o sentido daquilo que modernamente chamaríamos de existência. Que força faz com que continuemos? Como evitar a sombra da morte, se não pela entrega, isso é, por aquela renúncia total e doce, como a nomeara Pascal? Aqui, uma ultimíssima recordação pessoal que nos leva ao documento maravilhoso em que se encontra a sentença pascaliana sobre a renúncia. A imagem de Pascal se encontra no célebre memorial, resultante de uma experiência mística acontecida na noite de 23 de novembro de 1654. Lembro que quando eu e Deia, Andréia, que está ali, viajamos a Paris para um período sanduíche durante o meu doutorado na Unicamp, Bose me fez prometer que visitaríamos a abadia de Saint-Germain-des-Prés. Nela, os monges beneditinos, eis aqui outra paixão bosiana que se estende naturalmente aos dominicanos, aqui em São Paulo, os monges beneditinos guardam Saint-Germain-des-Prés, guardam até hoje uma cópia do célebre memorial, escrito num pergaminho, e o Bose pediu que eu conferisse a caligrafia estática, arrebatada daquele documento. Um pergaminho que, enrolado, Pascal faria costurar em sua roupa, levando-o ao peito pelo resto da vida. E essa é uma história que Bose me contou da primeira vez que nós nos encontramos. Em 1654, Pascal deixava para trás os seus estudos de geometria, em que o acaso, o gratuito, era uma das questões fundamentais que o levariam a plantar as bases do cálculo infinitesimal moderno, mas que também o levariam à questão do infinito contido num único ponto.
Ou seja, a gratuidade apontava para o limite no qual se revelava a possibilidade da compreensão do mundo. Uma questão matemática e mística. Compreender, comprendre, é fundamental no vocabulário pascaliano e, assim como em português, contempla tanto a faculdade cognitiva quanto o gesto de abraçar, compreender o mundo. Quem o conheceu sabe que os últimos anos, após a morte de Ecleia, testaram o limite da crença de Bose, mas jamais apagaram sua fé, que era mais que religiosa. Na aposta pelo sentido, esconde-se não só a doce renúncia da religião, mas também a recusa de todo o niilismo no plano filosófico e conceitual. Trata-se de um limite vertiginoso, diante do qual não resta senão mergulhar na aposta que nos leva a acreditar. Mas, bosianamente, não se trata de uma crença no progresso. Ao contrário, voltamos aqui, e com isso eu encerro, ao plano do culto, que dá origem à cultura, ali onde a produção simbólica coletiva não é uma projeção cega rumo ao futuro, mas se converte, quase que miraculosamente, na cuidadosa e engraçada, cheia de graça, rememoração da força dos laços comunitários, das formas de sobrevivência do signo e do embevecimento diante do poder daqueles que resistem, mesmo sem saber da força infinita do que fazem. Obrigado.